Bom, já temos 5 minutos depois do tempo previsto. Podemos, então, dar início ao nosso grupo de leitura, o último de 2020. Hoje temos a alegria de ter a presença, mesmo que virtual, do professor Robson Ramos dos Reis, que é professor titular da Universidade Federal de Santa Maria, é doutor em filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e atualmente é bolsista produtividade em pesquisa do CNPq, o Conselho Nacional de Pesquisa, que seria algo parecido com a FCT em Portugal. A sua área de pesquisa acadêmica está relacionada à fenomenologia, à hermenêutica, à ontologia e à filosofia alemã em geral. É autor de inúmeros artigos, dos quais eu destaco um publicado agora em 2020 na revista Prometheus, Fenomenologia Hermenêutica e as noções de confiança e memória corporal na descrição da experiência da enfermidade. Hoje, a intervenção do professor Robson tem como base o texto A Fenomenologia da Memória Corporal, de Thomas Fuchs, e tem como título, dado por ele, Memória Corporal, Fenomenologia e Aplicação na Teoria da Enfermidade. Então, professor Robson, o senhor dispõe entre 40 a 45 minutos para apresentar a sua leitura, para depois nós fazermos as intervenções e abrirmos o espaço para o diálogo. Então, seja bem-vindo e muito obrigado desde já. Eu peço a todos que deixem os seus microfones desligados. As câmeras podem ficar ligadas, afinal, não falamos com quadrados pretos. Mas os microfones, por favor, desligados. Muito obrigado, Luiz Gabriel. Quero agradecer a oportunidade, o convite de estar com vocês, agradecer a professora Irene Borges Duarte, que sugeriu o meu nome, para participar nesse grupo de leitura, agradecer ao Praxis pela oportunidade também de estar com vocês, a todos e a todas, alguns que já conheço, uma alegria revê-los, alguns que estou conhecendo pela primeira vez. É sempre, para mim, de fato, uma emoção o vínculo com Portugal. Eu gostaria muito de estar presente aí, mas isso logo será possível. E, enfim, acho que estou com uma expectativa de podermos conversar sobre esse tema, esse trabalho que eu vou apresentar a vocês. Gostaria já de antecipar uma questão técnica. Existe uma possibilidade, uma probabilidade que não é baixa, que nós tenhamos algum problema de conexão pelo fluxo de dados da minha internet. Coincidentemente ou não, as várias apresentações que fiz durante esse ano, sempre tive problemas dessa ordem, então pode ser que isso venha a acontecer, e o que eu tenho feito é esperar a conexão se recuperar. Então, Gabriel, nós ficamos em contato aqui pelo Gmail, caso aconteça isso. Já peço desculpas de antemão por essa dificuldade que poderá acontecer. Bom, como o Gabriel mencionou, a professora Irene me pediu que eu sugerisse um texto para o grupo de leituras, e exatamente ela tinha lido esse artigo que o Gabriel fez referência agora, e ela me pediu, então, que eu escolhesse um texto para que fosse o texto de base. Então, eu enviei aquele artigo do Thomas Fuchs, e eu preparei uma apresentação que eu vou compartilhar agora, que não é uma exposição, uma reconstrução daquele texto bastante simples, mas é parte das temáticas que estão presentes nesse trabalho que o Gabriel citou, com o qual eu tenho me ocupado, com as quais tenho me ocupado, que é a fenomenologia aplicada ao contexto das ciências da saúde. Então, eu vou partilhar a tela com vocês. Filologia Husserliana, a filologia da consciência interna do tempo, mas a sugestão de Merleau-Ponty de que
a relação humana com o tempo, seja o tempo interno, o tempo vivido ou o tempo objetivo, enquanto um padrão de organização dos fenômenos, ela é possibilitada por um esquema postural, e um esquema postural como uma característica do corpo próprio, do corpo vivido, relacionado com o fenômeno do esquema corporal. Então, a abordagem fenomenológica da memória corporal, ela tem esse vínculo com essa tradição de reconhecimento e sugestões de elucidação desse fenômeno, o entendimento da memória não apenas como uma capacidade representacional ou dependente de capacidades representacionais. Porém, assim, essa é uma passagem que eu gostaria de citar, de um conhecido artigo do Crell, um artigo de 1982, precisamente sobre esse trânsito de abordagem da memória de Husserl a Merleau-Ponty, e o Crell faz uma observação programática no final desse artigo, dizendo que ele iria correr o risco de formular o que seria a tarefa essencial de uma filologia da memória nos dias de hoje, reconhecendo que isso é discutível, como se houvesse apenas uma única tarefa. E ele diz que a fenomenologia da memória tem que se dissociar do contexto epistemológico. Ora, essa sugestão do Crell de dissociar os tratamentos e as manifestações da memória de todas as suas implicações, enquanto capacidade representacional, enquanto capacidade relevante para todas as tarefas que são epistemicamente significativas, essa sugestão do Crell, e claro, o artigo dele aponta na direção de outras concepções sobre a natureza da memória, ela foi acolhida e desenvolvida, talvez, num dos livros que, talvez mesmo sendo de 1987, ainda pode ser concebido como sendo uma das tentativas mais desenvolvidas de uma fenomenologia da memória, que é o livro do Edward Casey, de 87. E esse livro ele tem percurso realmente muito instigante, porque ele inicia com um tratamento fenomenológico bastante clássico da memória, uma análise intencional da memória, análise noético-noemática de atos, uma análise de atos intencionais. Mas quando o Casey se depara com fenômenos como as comemorações, as celebrações, as recordações de lugares, e a memória corporal, em particular, a abordagem muda substantivamente, porque ele, então, reconhece que estes fenômenos obrigam a fenomenologia a deixar de conceber a memória como um fenômeno exclusivamente psicológico e neurológico. Quando se trata de analisar a memória nesses fenômenos em particular, nós somos obrigados, segundo Crell, a dar uma mudança de rumo na análise fenomenológica. Ele extrai uma conclusão, inclusive metodológica, bastante significativa, porque ele, mas esse não é o tema que eu gostaria de desenvolver, ele considera que com essa mudança de abordagem que esses fenômenos promovem ou demandam, é preciso, inclusive, reconhecer o limite de uma análise fenomenológica em termos de atos intencionais. E ele formula, diversas vezes no livro, ele formula nos seguintes termos: é o projeto de tornar a memória cósmica. E o que significa isso? Significa reconhecer
são palavras dele, devolver a memória ao mundo. Isso tem uma dupla significação, tanto o reconhecimento de que os veículos mnemônicos não são nem a mente, ou nem exclusivamente a mente, nem o indivíduo, e nem o lugar originário, o enraizamento da memória é a mente e o cérebro. O projeto de tornar a memória cósmica é o projeto de analisar os fenômenos mnemônicos de tal forma que se evidencie que o topos originário da memória não é a mente, nem é o cérebro, mas é o mundo. E no livro do Casey, então, isso é desenvolvido, talvez é um dos desenvolvimentos mais detalhados desse projeto. Mas esse insight, ou essa proposta de situar os fenômenos mnemônicos não na mente, não no indivíduo, e não apenas nos processos e capacidades representacionais que teriam bases em processos neurofisiológicos, se remontam a uma tradição bastante antiga, praticamente todos os que tratam da memória corporal sempre acabam fazendo referências a algumas cartas de Descartes, em particular essa carta de Descartes a Mersenne, em que Descartes diz: eu creio que é todo o resto do cérebro que serve mais à memória, principalmente suas partes internas, e ainda que todos os nervos e músculos podem servir para isso. Não apenas o cérebro, todos os nervos e músculos podem servir para isso. De forma que, por exemplo, um tocador de alaúde tem uma parte de sua memória em suas mãos, pois a facilidade de dobrar e de dispor seus dedos de diversas maneiras que ele adquiriu pelo hábito ajuda a fazê-lo lembrar de passagens para a execução das quais ele deve, assim, dispô-los. O tocador de alaúde tem uma parte de sua memória em suas mãos. Essa é uma passagem muito conhecida, muito citada, e o propósito aqui é evidenciar essa filiação, essa tradição de insights, de reconhecimento do fenômeno da memória corporal. Bom, no livro do Casey ainda há um desdobramento muito mais ambicioso dessa abordagem, desse projeto de tornar a memória cósmica, ao reconhecer que a memória, e em particular a memória corporal, a memória que pertence ao corpo, as formas de recordar que são possibilitadas pelo corpo, com o corpo, o Casey ainda tem realmente uma posição muito, muito robusta, porque ele entende que a memória corporal tem uma função a priori. Ela tem uma função constitutiva, ela está numa relação de fundação, a saber, ela opera como fundação ontológica efetiva de espaço e tempo. Consequentemente, nós deveríamos extrair a consequência se nós temos um entendimento sobre o papel a priori de espaço e tempo, ele estaria, então, sugerindo, muito explicitamente, que a memória corporal é a fundação ontológica. Espaço e tempo, enquanto formas, a priori, dependem, são fundadas, têm uma dependência ontológica da memória corporal.
E daqui, se nós avançamos para conhecidas análises da intencionalidade, se nós pensarmos na noção de intencionalidade corporal, tá? E as formas mais complexas de intencionalidade que são ontologicamente dependentes da intencionalidade corporal, de fato, então, ele estaria atribuindo à memória corporal um papel filosoficamente muito, muito fundamental, muito robusto. Tá? No livro do Casey, ainda ele é característico do tipo de consideração que ele apresenta, o tipo de abordagem que ele faz da memória e desses fenômenos, como as celebrações, como a memória que está vinculada, ou que é própria de lugares, e a memória corporal, o que na fenomenologia, na filosofia da memória não fenomenológica é chamado de abordagem a priori. Tá? E a priori aqui não no sentido de uma abordagem transcendental, tá? Mas uma abordagem a priori significa uma abordagem filosófica dos diferentes tipos de expressões da memória e seus condicionamentos, mas que não tenham apoio nos resultados, nas hipóteses oriundas da psicologia experimental da memória, tá? Que alguns filósofos e filósofas da memória chamam de abordagem a priori, tem essa significação mais restrita. São abordagens puramente conceituais que não têm a preocupação de estabelecer apoio, por exemplo, nas ciências experimentais, na neuropsicologia ou na psicologia experimental da memória. Isso é característico da abordagem do Casey no livro dele, de 87. Tá? E ele discrimina 3 tipos, não só discrimina, como analisa com muito detalhe, 3 tipos de são 3 manifestações, são 3 maneiras de fenomenalização da memória corporal, que ele chama de memória corporal habitual, o que ele chama de memória traumática e a memória que ele denomina erótica, a recordação corporal dos prazeres, dos prazeres no sentido muito amplo, no sentido muito diferenciado e amplo do termo prazer. Tá? Bom, isso diz respeito ao tratamento da memória no livro do Casey, de 87, que é uma fenomenologia da memória que inicia com uma análise eidético, noético-noemática, e, ao chegar no fenômeno da memória corporal, da memória de lugares e celebrações, ele faz uma volta, uma reorientação completa em direção a esse projeto de tornar a memória cósmica, como ele mesmo expressa. Bom, mas eu dizia, o característico da abordagem do Casey é de não ter uma preocupação em apoiar-se em hipóteses, em modelos, ou mesmo resultados da psicologia e da neuropsicologia da memória. Tá? E, claro, compreende-se as razões dessa dissociação. Não obstante, com o recente desenvolvimento do que tem sido já há alguns anos, décadas talvez, chamado de fenomenologia naturalizada, que certamente é uma expressão muito ambígua, que tem muitos significados, tá? Mas numa direção relativamente recente desses esforços de pôr em colaboração recíproca as investigações fenomenológicas e as investigações das ciências cognitivas não reducionistas, tá? Um desses esforços tem sido na direção do que se conhece por enativismo fenomenológico. Tá? E é nesse marco que, em geral, se situa
a abordagem que o Thomas Fuchs, os desenvolvimentos que o Thomas Fuchs tem apresentado já há alguns anos. Tá? No tipo de enativismo, o tipo de paradigmas, se me permitem essa expressão, um pouco cuniana, nas ciências cognitivas, que é chamado de enativismo, a partir da obra do Francisco Varela, mas aquela variante especificamente fenomenológica do enativismo, não o enativismo radical, mais relacionado com certas abordagens analíticas. Então, recentemente, nesse contexto de fenomenologia naturalizada, em particular, numa fenomenologia mais comprometida com uma filosofia da biologia, uma filosofia da corporeidade, dos organismos vivos de cunho enativista, aqui sim nós temos uma preocupação em dar uma abordagem fenomenológica da memória, mas que tenha consistência com os resultados, com as hipóteses, com o que é relativamente consensual no campo da psicologia e da neurociência da memória. Esse é um traço diferencial da abordagem do Thomas Fuchs em relação à abordagem do Casey, por exemplo. Com o Thomas Fuchs há muita ligação, há um apoio, sem dúvida, com os desenvolvimentos, nos desenvolvimentos do Casey, mas há uma diferença que é essa preocupação em mostrar que a fenomenologia da memória corporal mantém consistência ou tem consistência com resultados da psicologia cognitiva e da neuropsicologia da memória. Tá? Bem, então eu passo agora... Bom, essas são algumas das referências do Thomas Fuchs, ele já vem escrevendo sobre memória corporal há algum tempo, mais recentemente estou publicando alguns trabalhos, inclusive um deles foi traduzido para o português, ele é um texto mais antigo, mas saiu recentemente numa coletânea publicada aqui no Rio de Janeiro, de Thomas Fuchs. Então, ele é um dos principais fenomenólogos, digamos assim, ou alguém que tem uma abordagem fenomenológica da memória corporal, mas que se distingue por essa preocupação, por essa abordagem que tenta evidenciar compatibilidade com os resultados das ciências empíricas da memória. Tá? Nesse sentido, para o Thomas Fuchs, é praticamente um pressuposto fundamental no início do seu tratamento da memória corporal. Ele aceita como um fato, ele considera que esse é um fato da neuropsicologia da memória, o reconhecimento da distinção entre dois sistemas de memória, chamada memória implícita e a memória explícita, mais completamente, a memória implícita não declarativa. Ele se vale, o Thomas Fuchs, ele considera que é um fato, o que para muitos cientistas da memória é uma hipótese, a hipótese dos múltiplos sistemas de memória. A hipótese de um sistema único de memória, ela foi reconhecida durante muito tempo entre os neuropsicólogos da memória, mas precisamente a partir dos trabalhos do Schachter e outros não apenas dele, do seu grupo, mas se formulou a hipótese dos múltiplos sistemas de memória. É curioso porque, pelo menos desses trabalhos e outros que eu vou referir logo a seguir, a tese dos múltiplos sistemas de memória é formulada como uma hipótese. O Thomas Fuchs toma isso como um fato. Ele diz, naqueles artigos, é um fato que as ciências da memória estabeleceram
a existência de múltiplos sistemas da memória. Uma posição um pouquinho menos robusta, eu diria, é uma hipótese, por mais que seja uma hipótese com muita aceitação. Ela não é completamente consensual, mas ela tem um consenso muito elevado. Vocês têm aqui algumas das referências. Esses artigos são clássicos do Daniel Schacter e seus colaboradores, do reconhecimento de um outro sistema de memória chamado sistema de memória implícita. Bom, a noção de sistema de memória, que é um conceito operante nessa hipótese, na hipótese de múltiplos sistemas de memória, é preciso sempre ter presente que sistemas de memória são sistemas cerebrais de memória. E aí o conceito de sistema cerebral, sem dúvida, é muito importante, é um conceito fundamental aqui. Mas a hipótese dos múltiplos sistemas de memória, ela sustenta o seguinte, que os diferentes tipos de memória que os teóricos da memória e os filósofos da memória têm reconhecido, eles são individuados, aquilo que lhes dá individuação, eles são o resultado, a sua individuação depende de sistemas cerebrais. Na medida em que se pode identificar diferentes sistemas cerebrais que não possuam características básicas em comum, isso é suficiente para dizer que estes sistemas cerebrais individuam tipos diferentes de memórias. Tipos diferentes de memória. E uma abordagem dessa noção de sistema cerebral de memória, já vou dar a referência para vocês, do Kurkin Michaelian, já vou citar logo adiante, ele diz que tem diferentes noções de sistemas cerebrais de memória, mas existe um tipo de abordagem desses sistemas, que é a chamada abordagem 3 níveis. Nós temos um sistema cerebral de memória quando esse sistema pode ser descrito em 3 níveis de realidade, que eles chamam um nível computacional, um nível algorítmico e um nível implementacional. Não quero entrar nos detalhes desse ponto, porque não é o núcleo da minha exposição, mas o que alguns filósofos da memória têm feito é dizer, olha, se nós conseguimos mostrar que para um determinado tipo de memória é correlacionado um certo sistema cerebral que é descrito nesses 3 níveis e ele é diferente num outro tipo de manifestação da memória, então nós podemos dizer que temos diferentes sistemas de memória e, portanto, diferentes tipos de memória. Isso é decisivo para o Thomas Fuchs, na sua abordagem, porque a memória corporal, segundo ele, é um subtipo da memória implícita, corresponde a um sistema cerebral de memória que é completamente distinto dos sistemas cerebrais de memória, por exemplo, da memória explícita. Eu deixo em aberto a questão, porque, de fato, isso é um problema que eu estou me fazendo e outros têm feito também para si mesmo, se a noção de sistema cerebral de memória como um individuador de tipos de memória e um sistema cerebral de memória sendo um domínio empírico, um domínio subpessoal, naturalmente, descrito em níveis computacionais, algorítmicos e implementacionais, se essa noção de sistema de memória é compatível com o enativismo fenomenológico. Essa é uma pergunta que eu não tenho nenhuma hipótese ainda, mas percebo que há uma certa tensão aqui. De qualquer sorte, por que me referindo a essas considerações? Porque, repito,
é um diferencial da abordagem de Thomas Fuchs a pretensão de que a fenomenologia da memória é compatível com a psicologia e a neuropsicologia da memória. Tá? E é um esforço de, pelo menos, partir disso. Tá? Apenas como uma ilustração, esse trabalho de 2010 do Michael, que não é um filósofo fenomenológico da memória, ele, por exemplo, discrimina tipos de memória com os seus respectivos sistemas cerebrais de memória. Nesse trabalho aqui, de 2010, ele, inclusive, propõe uma certa revisão da taxonomia. E eu não quero entrar nos detalhes e quais são os pontos de argumentação dele, mas ele também procede, sem dúvida alguma, ele usa a abordagem em 3 níveis, portanto, ele procede de forma naturalizada. O que eu quero destacar é que, mesmo um filósofo da memória que é naturalista, que não tem uma abordagem fenomenológica, ele considera que a distinção entre memória declarativa e não declarativa é universalmente aceita entre os cientistas que tratam da memória. E o Thomas Fuchs parte exatamente disso. Ele diz, é um fato que foi estabelecido nas neurociências e na neuropsicologia da memória que há um sistema de memória que é distinto da memória declarativa, da memória semântica e da memória episódica, que é a memória implícita não declarativa, entre a qual está a memória, o que ele vai apresentar como memória corporal. Bom, eu entro na terceira parte da exposição, deixa eu ver em quantos minutos. Acho que já estou avançando demais no tempo, mas eu tenho a possibilidade de deixar de fora uma parte final, que seria uma aplicação. Então, a fenomenologia da memória corporal do Thomas Fuchs. Ele formula a noção de memória corporal em termos de um extrato de experiências perceptivas e motoras, experiências que foram repetidas ao longo da vida de uma pessoa, de um organismo, e que também foram exercitadas. Essas experiências perceptivas, sensório-motoras, na medida em que repetidas e praticadas, elas se estratificam e se instalam corporalmente como disposições e hábitos. A memória corporal, então, seria essa capacidade de atualizar disposições que foram adquiridas em processos de aprendizado. Essa é a noção que o Thomas Fuchs formula em alguns dos seus trabalhos, e nós poderíamos sugerir uma outra descrição, com uma terminologia mais fenomenológica, a memória corporal como uma consciência pré-reflexiva, pré-temática, mas operativa do passado, na medida em que sedimentada em hábitos, em disposições exercitadas e que vão ganhando contornos, limitações no corpo próprio. Alguns aspectos que a fenomenologia da memória corporal destaca. Primeiro, a direção temporal. Diferentemente da memória semântica ou da memória episódica, em que se trata de uma direção do presente para o passado, em que o passado ele é representado novamente, por exemplo, ou talvez simulado, enfim, a memória corporal tem uma outra direção temporal, é o passado que torna-se novamente presente, e corporalmente, e orienta as ações, os projetos, as percepções e a intencionalidade em direção ao futuro. A memória corporal apresenta-se não como um saber proposicional, por isso ela não é vista como um tipo de memória declarativa, é um saber como, na qual estão fundidas, fusionadas, não apenas ações
que foram exercitadas e repetidas, mas também situações. Tá? Enquanto um saber como, o exercício da memória corporal não requer a memória declarativa. Isso é interessante porque esse é um ponto que é reconhecido, inclusive, pelas filosofias mainstream da memória, que não são fenomenológicas. Tá? Um traço importante dessa dimensão da memória corporal como um saber como é que ela promove esquecimento biográfico. Ao passo que, por exemplo, a memória episódica, ela sempre contém uma dimensão autonoética. Nesse caso, a memória corporal, ela contém essa retirada da autonoese, por assim dizer. Uma outra característica destacada na filologia da memória corporal, ela é uma propriedade disposicional, que aparece o conceito de emergência, por isso que o enativismo está presente aqui, dos organismos. Isso implicaria que outros organismos, não apenas organismos humanos, são também dotados de memória corporal. Tá? Isso é praticamente aceito pelos cientistas que investigam a memória implícita não declarativa. Outros mamíferos também possuem, não só mamíferos, memória corporal. Uma propriedade disposicional que emerge das interações cérebro-organismo, organismo-ambiente, ambiente, aí informação, cultura, etc. A memória corporal é vista não como um repositório, tá? Mas como algo que forma-se continuamente. Portanto, ela mesma tem uma dinâmica, ela mesma tem uma história. Tá? E uma última característica que o Thomas Fuchs ressalta, a memória corporal tem um papel constitutivo. Então, aqui entra essa noção de constituição ou de fundação, em que não se trata de causalidade, isso é bastante importante, a ideia de constituição é importante, não é que a memória corporal é causa, mas ela é constitutiva, tá, de todo o campo ativo. Tá? A noção de campo, que o Thomas Fuchs utiliza, é bastante importante aqui. Tá? Seres humanos, em particular, mas organismos mais complexos, eles interagem com o seu ambiente, mas o ambiente ele não é um ambiente desprovido de determinações, ele é um campo. E no interior desse campo, nesse campo, há relevâncias ou affordances que se apresentam para os organismos. A ideia de Thomas Fuchs é que uma das características da memória corporal é ter um papel constitutivo no campo sensório motor de interação dos organismos. Além disso, a questão da localização, Thomas Fuchs insiste que não é metafórica a expressão memória corporal, memória que pertence ao corpo, tá? Na medida em que ela diz respeito à capacidade que um organismo tem, nesse caso o organismo humano, tá? De atualizar em situações, portanto, em situações ambientais determinadas, disposições adquiridas. Tá? Vejam a componente naturalizado da abordagem de Thomas Fuchs reconhece que estas capacidades, ou essa capacidade muito diferenciada da memória corporal, tem base em padrões, em sistemas cerebrais de memória, padrões de ativação neuronal. Mas disso não se segue, isso é um ponto realmente bastante importante de discutir, segundo ele, não se segue uma concepção representacionalista da memória. Tá? Vejam só, que uma forma de expressão ou formas não declarativas de memória tem base em sistemas, em padrões de ativação neuronal, não nos leva a uma posição representacionalista sobre a memória. Tá? A memória corporal, então, se apresenta como ela se manifesta em todas as instâncias, em todas as ocasiões em que as habilidades e hábitos se efetivam. Tá? Segundo Thomas Fuchs, isso tem uma interação dinâmica com o ambiente. Tá?
Então, isso implica a memória corporal não pode ser entendida como um repositório interno, tá? Mas ela é, por assim dizer, ela envolve a acoplagem de sistemas, como o sistema neuronal, sistema orgânico como um todo, corpo próprio, ambiente e assim por diante. Tá? Isso, a ideia de que o locus da memória não está no cérebro, por exemplo. Tá? O Thomas Fuchs ainda discrimina, nesse e em outros trabalhos, tipos de manifestação da memória corporal. Tá? E realmente aqui, me permitam um pequeno comentário. Por vezes se usa a expressão fenomenologia da memória, sobretudo na filosofia não fenomenológica da memória, querendo dizer com isso como é que se apresenta para quem tem uma manifestação da memória, como é para essa pessoa a manifestação da memória. Alguns filósofos da memória dizem que a memória implícita não é propriamente fenomenologia da memória implícita, porque precisamente quando ela se apresenta, há esse componente pré-reflexivo, tácito, de ausência de autonoese. Não obstante, eu acho que isso é uma diferença importante, a abordagem fenomenológica em sentido estrito aí do Thomas Fuchs reconhece que a memória corporal ela se manifesta para quem a tem e pode ser descrita em alguns tipos. Em alguns trabalhos há uma certa oscilação, porque em alguns trabalhos ele reconhece 6 tipos de memória corporal. Em outros ele aproxima dor e memória traumática como sendo um mesmo tipo. Tá? De qualquer sorte, a abordagem fenomenológica, então, precisa descrever diferentes tipos de fenomenalização, por assim dizer, da memória corporal. Tá? Essa é a definição, o conceito que é dado pelo Casey da memória corporal procedimental. Tá? O Casey chama de habitual, Thomas Fuchs chama de procedimental, que seria um dos tipos de manifestação da memória corporal. A formulação do Casey é a seguinte: a memória corporal procedimental, o habitual, é uma imanência ativa do passado no corpo, que dá forma de uma maneira regular, orientadora e eficaz às ações corporais presentes. Tá? Ora, com essa noção de uma memória corporal procedimental associada com as outras, nós temos esse conceito tão importante que resulta da fenomenologia da memória corporal para o Thomas Fuchs, e que tem uma linhagem na tradição de Merleau-Ponty e outros, de uma corporalidade habitual, ou seja, essas disposições que vão pelo aprendizado, pelo exercício, vão se sedimentando, vão se consolidando, formando uma corporeidade habitual, ela se expressa como capacidades. Que capacidade? O Thomas Fuchs discrimina algumas. Ele usa o termo alemão Implikation, a tradução literal, implicação, mas talvez implicitação seria mais apropriado. A saber, a memória corporal habitual permite o esquecimento do saber e do fazer explícitos. Tá? Aquele saber e aquele fazer que, em algum momento, para ser realizado, necessitava da dimensão declarativa, da dimensão autonoética, da dimensão temática e reflexiva, com a instalação da memória corporal, esse saber se torna implícito. Ele não demanda um saber declarativo, nem temático, nem tético, nem reflexivo. Segundo ele, e vejam que é uma aposta elevada, porque a corporalidade habitual, segundo ele, está na gênese
da significação perceptual. Isso, aqui nós entramos nas discussões sobre o papel da ação na percepção, o quanto a ação habitual é condição para que exista percepção sensória. Além disso, a corporalidade habitual é responsável por uma vinculação determinada, então a intencionalidade social também seria mediada pela memória corporal, pela corporalidade habitual. Também seria responsável por um tipo de constância, portanto, desempenhando um papel fundamental na identidade pessoal. Ela é responsável por um shift, por uma mudança na atencionalidade, na atenção, na medida em que certas disposições se tornam habituais, hábitos se formam, as ações podem orientar-se para as suas metas e não para as ações medianas que são requeridas. O foco da atenção deixa de ser o utensílio e passa a ser a obra da produção, para falar em termos de Heidegger. Além disso, a memória corporal instalada, ela permite uma liberação da vontade. O que quer dizer isso? Quer dizer que os atos volitivos ou as expressões volitivas que acompanham as ações intermediárias, supostamente, para a consecução de um fim, não é necessário, então, ter a atenção para essas volições intercaladas. A própria vontade é liberada, passa a ser ligada estritamente aos propósitos e fins. Vejam que, então, ele está atribuindo à memória corporal a responsabilidade por todas essas capacidades mais complexas. E, naturalmente, a memória corporal, enquanto corporalidade habitual, é a responsável pela mediação entre o corpo próprio e a história cultural. Um dos fenômenos diretamente ligados à noção ao fenômeno da memória corporal e da corporalidade habitual é o fenômeno da certeza corporal. A memória corporal, na medida em que ela se dá enquanto sedimentação de capacidades sensório-motoras e hábitos, com todas aquelas derivações, ela promove também o surgimento do que tem sido chamado de certeza corporal. Nós pensaríamos, bom, mas certeza é um conceito epistêmico tradicionalmente associado ao conceito de crença. Nesse caso, certeza corporal não é um fenômeno que está associado com crenças. Por exemplo, o nível de convicção ou de justificação de uma crença. Certeza corporal é uma noção que tem sido introduzida em associação ou em ligação com a teoria da afetividade, com a filosofia da afetividade. Não é um conceito que designa, portanto, a noção epistêmica de certeza. Mais especificamente, chamada teoria dos sentimentos existenciais. Então, certeza corporal, não como uma noção epistêmica ou psicológica, o estado de convicção de alguém, mas esse fenômeno afetivo das Stimmungen, das atmosferas, das disposições, ou então, na teoria do Radcliffe, os sentimentos existenciais. A memória corporal, portanto, ela promove essa experiência, essa atmosfera afetiva do sentimento existencial de eu sou capaz, eu posso, que estruturalmente é uma maneira de estar vinculado a um espaço de possibilidades, que naturalmente não são apenas possibilidades lógicas. Nós deveríamos, uma formulação um pouquinho mais técnica, diria, a memória corporal, ao promover a certeza corporal,
ela é responsável por um sentimento corporal pré-intencional. Vocês vejam como aqui nós precisaríamos trazer toda essa massa de conceitos da teoria da afetividade e, mais especificamente, da fenomenologia da afetividade. Bom, eu acho que já falei demais, tá? Já passou meus 40 minutos, bem mais. Luiz, então, eu acho que eu posso interromper aqui, porque essa parte final era exatamente a exemplificação de como essa noção de memória corporal e a filologia da memória corporal, nesse sentido muito esquemático que eu resumi, tem sido relevante no campo da fenomenologia da enfermidade. Mas eu não quero me estender demais, está pronto aqui, se a gente pode falar durante a nossa conversação. Tá bom? Bom, Acho que eu posso professor, interromper. Se puder, o senhor conseguir falar em 10 minutos, porque nós temos pessoas aqui do grupo que são de outras áreas, tais como a Perfeito. psicologia, o Diogo, que também é da fisioterapia. Eu acredito que esse ponto interessa a eles também. Então, se puder ser Tá. mais conciso nesse momento, e aí nós Sim. abrimos para o debate. Tá, na verdade eu não quero realmente, assim, acho que já abusei do tempo, eu acabei fazendo uma exposição muito ampla, mas em linhas gerais, então, tá certo, Luiz, para que pelo menos a gente pode voltar sobre isso. A filologia da enfermidade é a pretensão extremamente ambiciosa de, apesar do reconhecimento da característica normativa do fenômeno da saúde e da enfermidade, do normativismo, a filologia partilha de uma concepção normativista do conceito de saúde e de enfermidade. Não obstante, em sendo fenomenológica, a filologia da enfermidade, nas suas partes mais iniciais, ela faz a aposta de que seja possível encontrar na experiência humana da enfermidade elementos transculturais, aspectos transculturais. E, nesse sentido, um dos aspectos que tem sido proposto como... houve um enfraquecimento. Nos anos 80, nos anos 90, algumas fenomenólogas da enfermidade tinham uma abordagem muito mais husserliana e falavam em fenomenologia idética da experiência da enfermidade. Houve um deflacionamento no sentido, não, nós reconhecemos os determinantes que são determinantes histórico-culturais, normativos, mas a filologia não abre mão de buscar aspectos transculturais, sem supor que sejam eidéticos. Bom, e uma das formulações que tem sido proposta exatamente lida com essas três noções. Qual é a corporeidade que pode enfermar-se? Qual é a corporeidade que enferma-se, ou que é saudável? É uma corporeidade vivida, não é, portanto, não é um entendimento puramente biológico da enfermidade, da doença e da saúde, é uma corporeidade vivida que é caracterizada precisamente pelo quê? Por ser uma corporeidade que, pela sua memória corporal, forma habitualidades que são, naturalmente, a gente conhece o trabalho do Bourdieu e todos, são mediadas cultural historicamente, mas elas promovem ela promove a experiência de interação significativa com o mundo baseado no hábito e na confiança. É uma corporeidade que sente-se a si mesma como capaz e como confiante de interagir no espaço de possibilidades. A enfermidade é pensada como o efeito disruptivo nessa corporeidade habitual, nessa corporeidade confiante. Ela traz uma série de perdas. Então, a experiência da enfermidade é uma fenomenologia. Como é estar enfermo? Como se experimenta a enfermidade? Mas, na descrição da experiência da enfermidade, se apresentam rupturas que implicam perdas. A perda da continuidade histórica de uma identidade pessoal, e essa identidade pessoal não é pensada em termos representacionais, reflexivos, é pensada em termos da unidade de uma corporeidade habitual ao longo de uma história pessoal, sobretudo a perda da certeza corporal.
E a noção de dúvida corporal é formulada, é uma aposta alta, pela Rave Carroll como sendo o fenômeno que captura um dos núcleos mais básicos da experiência da enfermidade, a experiência da dúvida corporal. A dúvida corporal é precisamente a ruptura da certeza corporal, que é um sentimento existencial, portanto, ela é o impacto da enfermidade na memória corporal habitual. É nesses termos, vocês vejam, então, a importância do conceito de memória corporal para poder formular a noção de dúvida corporal como sendo um sentimento existencial de ruptura da confiança, da certeza corporal que acompanha a memória habitual, por assim dizer. Eu vou saltar esse ponto porque eu trouxe um exemplo de aplicação dessa fenomenologia da enfermidade para o caso da dispneia, para o caso da falta de ar. Há dados aqui sobre a incidência, o fenômeno da falta de ar é um fenômeno absolutamente ubíquo em vários tipos de enfermidade. Vocês têm aqui está a referência, sobretudo na doença pulmonar obstrutiva crônica, que tem alguns dados demográficos, a expectativa, vejam que esse trabalho de 2014 estimava que, coincidentemente ou não, em 2020, a doença pulmonar obstrutiva crônica ela seria a terceira causa, terceira causa de mortalidade no mundo, e só em Europa a estimativa desse artigo de 2014 seria 6 milhões de mortes. É um artigo de 2014 que fazia projeções para 2020. Enfim, os dados epidemiológicos demográficos, e essa é uma doença que é o índice de dispneia na DPOC 95%. Então, nós temos uma enfermidade que tem uma alta mortalidade, que tem uma distribuição muito alta e que é caracterizada por dispneia. Bom, esses trabalhos que eu li esse ano, eles são trabalhos foram publicados antes da pandemia da Covid, portanto, são trabalhos sobre a experiência, são estudos por exemplo, em pacientes com ventilação mecânica. Aqui eu estou com uma notícia que a minha internet está instável. Foi proposto recentemente, em 2008, não é tão recente, o conceito de dispneia total, que é uma transposição do modelo do conceito de dor total que vem dos cuidados paliativos, foi proposta pela Cicely Saunders, a noção de dor total. Nesse artigo foi proposto uma transposição desse modelo para a dispneia total, em que dispneia, ou a experiência patológica da falta de ar, seria uma experiência multidimensional, com várias dimensões, impactando a qualidade de vida, a experiência da falta de ar, da dispneia patológica, em 4 dimensões. Em 2019, um trabalho ampliando para mais dimensões, ou seja, a experiência da falta de ar patológica é uma experiência que tem várias dimensões qualitativas, e a todas elas corresponde uma descrição fenomenológica. O interessante é que, veja, não são filósofos nem filósofas, são profissionais da área de saúde usando metodologias de pesquisa qualitativa, que estão investigando em populações restritas, com metodologia qualitativa, a experiência da dispneia. Muito interessante que, assim como no contexto de dor crônica e mesmo de cuidados paliativos, o fenômeno do sofrimento insuportável, se reconhece, isso me parece assim, muito significativo. Eu quero insistir nesse ponto, não são nem filósofas
são investigadores da área das ciências da saúde, usando métodos de pesquisa qualitativa, alguns deles fenomenológicos, reconhecem uma dimensão da experiência da dispneia que não é biomédica, que não é psicoemocional, eles chamam de existencial e, em alguns casos, chamam até de espiritual. Tá? Qual é que é a ideia? A dispneia, a falta de ar patológica, tá? É uma experiência multidimensional, tá? Que impacta em mais de um domínio da experiência, tá? E sobre ela existe uma fenomenologia da falta de ar, uma fenomenologia da experiência da dispneia. Tá? Eu vou passar rapidamente, né? São alguns aspectos, tá? Que a fenomenologia da dispneia tem apresentado. Tá? Inclusive, um aspecto muito interessante é a idade da dispneia. Tá? Esse trabalho do grupo da doutora Giseles, ela formulou pela primeira vez essa noção da invisibilidade, da falta de ar, por vários aspectos, mas aqui é um trabalho fenomenológico já sendo feito, e o trabalho fenomenológico não é apenas a descrição de como é para alguém ter essa experiência multidimensional da falta de ar, da dispneia. Tá? É isso, é de estruturas. Tá? O interessante é que quando a fenomenologia da falta de ar vai ao nível das estruturas que condicionam a experiência multidimensional da falta de ar, chega-se ao fenômeno da memória corporal implícita, precisamente no fenômeno da dúvida corporal, com todo o impacto que representa, então, a diminuição da capacidade de ação e mobilidade, a restrição de escolhas, talvez aqueles que sejam da área da saúde conheçam isso, mas pessoas que sofrem de DPOC, por exemplo, que têm dispneia crônica, não tem condições nem de tomar um banho sozinho, não tem condições nem de movimentar-se sozinho, em função da baixa oxigenação. Ora, a fenologia destaca uma modificação estrutural. Essas pessoas passam a viver num mundo em que não está presente a confiança corporal fomentada pela memória corporal do eu sou capaz de tomar um banho, mas basicamente é a experiência do eu não sou capaz, do eu não posso. É a perda do sentimento pré-intencional. Transparência, porque todas as ações agora passam a ser feitas com cálculo sobre as condições de oxigenação ou não. Uma espécie de alteração gestalt a ser feitas a partir da atenção para as capacidades respiratórias. Bom, a falta de ar, a dispneia, então, ela promove uma descultura estrutural na dúvida corporal, portanto, memória corporal. Muito condensado aqui, qual é a relevância de uma abordagem fenomenológica da enfermidade e, em particular, por exemplo, das enfermidades que têm como sintoma ou como síndrome a falta de ar? Primeiro, a relevância clínica do encontro, não apenas o implemento de uma qualificação no encontro clínico, mas também na formação médica, a diminuição do hiato entre as ações objetivas feitas pelos cientistas e os médicos, médicas, e a experiência subjetiva, a diminuição da invisibilidade, mas, em particular, a diminuição desse hiato entre aquele que está de fora, e que não precisa ser apenas os profissionais ou os provedores de serviços da área de saúde, também parentes, cuidadores, a diminuição desse gap entre a experiência de quem a tem, vivida em primeira pessoa, e a experiência em terceira pessoa. Uma abordagem fenomenológica sobretudo centrada nessas noções tão básicas, e isso com um impacto, certamente, na diminuição da injustiça epistêmica.
Bom, pelo jeito, o professor Robson caiu. Ele alegou que estava com instabilidade na internet, já voltou. Professor Robson, o senhor nos ouve? Não, pelo jeito não. Deixa eu ver se ele manda alguma mensagem. Sim, talvez aguardares um pouco, Gabriel, que às vezes Sim. demora a recuperar. Aqueles que já, aproveitando já esse interlúdio, aqueles que quiserem já se inscrever para fazer perguntas, façam pelo chat. Eu vou também aproveitar a oportunidade para compartilhar o texto do professor Robson, o artigo que eu mencionei no início da nossa apresentação, com todos pelo chat. Acredito que o professor Robson agora conseguiu restabelecer a conexão. O professor Robson me mandou uma mensagem dizendo que teve que reiniciar o roteador da internet e já vai tentar reconectar. Aguardemos então alguns instantes. Me escutam? Sim. Ah, bom. Me desculpem, de fato aqui está um problema grave de conexão, está muito instável, né? Mas estava no último slide, e era apenas algumas indicações de como essas duas noções de memória corporal e, no caso específico da sua conexão com a noção de confiança, de problemas da enfermidade. Acho que posso parar por aqui. Bom, obrigado ao professor Robson pela apresentação de uma leitura que, de fato, transpassou o texto do Thomas Fuchs, já que ele primeiro deu um passo atrás para nos apresentar as referências e os pressupostos próprios ao texto do Fuchs, passa pelo texto do Fuchs, nos apresenta a sua leitura e nos leva para além do texto do Thomas Fuchs, apresentando uma possível aplicação dessa sua fenomenologia da memória corporal. E quando eu disse que o senhor poderia continuar, porque aqui havia pessoas de outras áreas, a Isabel me manda uma mensagem dizendo que é enfermeira, eu acabei não vendo o Antônio Leitão, que é meu colega no doutoramento em Évora, que é médico neurologista. O Diogo também, que teve que se ausentar, é fisioterapeuta. Então, temos pessoas aqui no nosso grupo que são também das ciências médicas e como pessoas que têm pesquisas que fazem interface com as ciências médicas. Eu aproveito a oportunidade, então, para abrir para perguntas, questionamentos e diálogo com o professor Robson. Quem tiver, basta levantar a mão, ou que eu tenho todos aqui em vídeo, ou se inscrever pelo chat. O Antônio Leitão. Só abrir o microfone, Antônio, por favor, e aí nós fazemos 3 perguntas e aí passamos ao professor Robson para as considerações dele. Muito bem. Muito bem. Só um minuto, Antônio, que eu acho que o Robson caiu de novo. Escuto muito bem. Ótimo. Então, eu vou pedir para o senhor não ligar o vídeo, porque quando o senhor ligou o vídeo, o senhor caiu. Nós temos a pergunta do Antônio Leitão, que é um colega do doutoramento em filosofia na Universidade de Évora e é também médico neurologista. Agradeço esta comunicação, que foi muito interessante. Eu tenho, além de neurologista, nos últimos anos tenho feito trabalho em cuidados paliativos, tenho trabalhado em cuidados paliativos. E
revisão, digamos, não é uma revisão, isto para mim foi quase uma revelação da importância fundamental da memória corporal. Na verdade, eu acho que existem sistemas diferentes no cérebro para a memória explícita, não é? Declarativa e para esta, aliás, mesmo completamente diferentes. Nós temos a memória distribuída difusamente em todo o cérebro. E depois temos Sim. mais declarativas, menos declarativas, e creio que todas funcionam em simultâneo. Nós muitas vezes verbalizamos de uma maneira incompleta, não é? Mesmo quando estamos só para apoiar as nossas performances físicas ou motoras, não é? Agora, o que eu queria dizer é que estes conceitos de certeza e de dúvida corporal são extremamente ricos na avaliação dos doentes, porque muitas vezes o problema, por exemplo, na falta de ar, o grande problema da falta de ar é o medo de ter falta de ar. É uma espécie de uma consciencialização quando vem à cabeça da pessoa que pode ter falta de ar, ele tem falta de ar. Portanto, muitas vezes não é real. E outras vezes acontece o contrário. Que é a pessoa está com falta de ar e depois, através de uma medicação qualquer que a tranquiliza, desaparece a falta de ar. Sim. E portanto, a grande importância da confiança. E na verdade, é um processo fundamental em todos os aspectos da ruptura da confiança. No ensino, calculo eu, que seja importantíssimo fortalecer mecanismos de memória corporal nos alunos para lhes dar segurança e poderem aprender tudo o que têm a aprender explícito. Portanto, não é bem uma pergunta, é mais um entusiasmo, digamos. Que bom. Sim. Me alegra que tenha lhe motivado. E, de fato, o Thomas Fuchs, ele declara, ele afirma que é um fato que os neuropsicólogos, neurocientistas estabelecem a existência de múltiplos sistemas de memória. Tá? E, aparentemente, parece ser um consenso. Tá? Mas eu já li alguns filósofos da memória que assumem uma posição um pouco mais cautelosa. É uma hipótese altamente plausível, mas Thomas Fuchs considera que é um fato estabelecido um sistema autônomo de memória implícita. Isso a abordagem dele é muito importante, porque ele pretende estar fazendo fenomenologia naturalizada. Então, no mínimo, existe uma compatibilidade desses resultados. Tá? O que eu não observei no trabalho do Thomas Fuchs foi uma preocupação com uma questão bem de fundo mesmo, conceitual, se nós podemos falar que a memória não declarativa é um tipo natural. Ela é um tipo. Alguns filósofos da memória sustentam que a memória não declarativa e a memória declarativa, que a memória declarativa, episódica e semântica é um tipo natural, por vários, inclusive, argumentos que vêm da neurociência. Mas o Thomas Fuchs não levanta o problema de se a memória não declarativa seria um tipo natural com vários subtipos, o que traz uma problemática conceitual, ontológica, com consequências bastante relevantes. Mas o senhor também me parece, assim, bom, fico satisfeito que tenha lhe motivado, mas o impacto de uma fenomenologia da enfermidade centrada nos fenômenos de confiança. Fenomenologia da queda, a gente teria que formular hoje. Eu posso acrescentar uma coisa, entretanto. É uma coisa simples, que na verdade até está escrito no texto de Thomas Fuchs. É que na doença de Alzheimer,
nós perdemos a memória declarativa. Muitas vezes, só no fim da doença é que perderemos a outra, corporal. Não é? A memória declarativa é perdida e isso é que é típico da doença de Alzheimer. E muitas vezes nós avaliamos o doente e achamos que está incapaz, está incapacitado, quando ele ainda tem uma memória corporal completamente íntegra. Sim. É isso que eu queria dizer. Eu estava apenas comentando que a fenomenologia da enfermidade tem uma pretensão muito geral, né? Não sei se ela tem tanta potência conceitual, né, para, por exemplo, sugerir que há um núcleo experiencial da enfermidade que seria não apenas transcultural, mas básico, né, que é a perda da transparência e da confiança corporal. Né? De qualquer forma, eles se têm feito essa sugestão. Interessante são também, e o Thomas Fuchs tem desenvolvido, mas muito mais com enfermidade, desordem mental, terapias baseadas na recuperação da confiança e da memória corporal. Tem a ideia de memória intercorporal, então, de intervenções não farmacológicas que se centram na recuperação, na medida do possível, da memória corporal e da confiança corporal. Eu lembro de um trabalho que eu não citei ali, é um trabalho sobre trauma. É um trabalho de uma filósofa norte-americana ele é um trabalho biográfico filosófico, porque ela foi violentada, ela foi estuprada na França, então ela conta todo o processo o processo traumático dela, e o conceito de memória corporal é central, porque a recuperação das pessoas, não sei se em Portugal se diz transtorno de estresse pós-traumático, TEPT, aqui no Brasil é TEPT, né? O quanto as terapias relacionadas com o transtorno de estresse pós-traumático dependiam de uma reconstituição de uma memória narrativa a partir da desestruturação da memória corporal. Tá? A ideia de que o passado se torna presente, ou seja, a pessoa que sofreu um trauma. Aguardemos. Pelo jeito, ele está conseguindo reconectar rapidamente nessas últimas vezes. Bom. Peço desculpa mais uma vez. Realmente Mas apenas para concluir, as terapias centradas em intervenções naturalmente não farmacológicas que se baseiam numa fenomenologia da experiência da enfermidade em que há uma ruptura na confiança e na memória corporal. Tá? Um tema complicado, me parece, porque deve, inclusive, incluir a psicologia do desenvolvimento, me parece. Tá? A memória traumática no contexto de uma história de desenvolvimento, de história da confiança. Estou vendo a professora Irene aqui, que está presente. Sim, a professora Irene acabou de entrar há pouco. Eu peço imensa desculpa, Robson. Estive hoje a falar com o Alexandre, que justamente da nossa grupo de leitura hoje, ele pediu-me que lhe transmitisse um abraço, porque ele não pode estar, porque tem aulas. E eu agora que estava a escrever a minha conferência da manhã... De amanhã, claro. Não reparei na hora. Peço imensa desculpa, muito especialmente ao Robson, mas também a todos os presentes. Isto realmente não tem ponta para onde se lhe pegue. Peço desculpa. Bom, depois... Mas é uma alegria lhe escutar. Depois a senhora poderá utilizar o recurso da memória do computador para recuperar a conferência dada pelo professor Robson. Alguém mais tem alguma pergunta, intervenção? Ainda temos algum tempo para o Henrique. Pode abrir o microfone, Henrique. Fica à vontade. Boa tarde a todos e a todas. Espero que todos estejam me ouvindo bem.
Primeiro, eu gostaria de agradecer ao professor Robson pela excelente abordagem do tema da memória, né? O Fuchs é um pensador que eu não conhecia, né? Eu tive a oportunidade de ler um pouco a partir do texto que foi disponibilizado e noto na abordagem, sobretudo hoje de agora da comunicação, que a vossa comunicação ela vai, me parece, além do Fuchs, né? Nesse sentido, a minha pergunta ela se dá justamente a partir do meu interesse de saber em que medida o Fuchs retoma o Merleau-Ponty, uma vez que me parece que é um autor que está muito presente na obra dele, em que medida essa retomada do Merleau-Ponty é fundamental para ele constituir a sua fenomenologia da memória, ou ele só apenas parte do Merleau-Ponty pelo fato de Merleau-Ponty ser também um destes fenomenólogos que também dialogam com a medicina, com essas áreas de saúde. Claro que levando em consideração outros fenômenos, não apenas esse da memória. Não sei se ele conseguiu me ouvir. Sim, ouvi, sim. Espero que a minha internet não interrompa novamente, mas vocês já me desculpem de antemão. Obrigado, Henrique. Bom, eles certamente, assim, o reconhecimento, o débito com relação a Husserl, a certos textos de Husserl mais tardio, sobre o tema da corporeidade e, sobretudo, da fenomenalização de uma básica da experiência significativa, que é corporificada, que é a condição de um eu sou paz, de um eu posso. A ligação ao horizonte de possibilidades por um eu posso. Então, Bom, ele está retornando. E deixa ele falar. Aqui, retornei. Dá uma referência decisiva à ideia de intencionalidade operativa, de intencionalidade corporificada, nos tipos de memória que o Thomas Fuchs discrimina, há uma referência também, há contribuições, porém, acho que há um pequeno diferencial. Você vê que no texto ele abundantemente se refere ao Merleau-Ponty, passagens importantes, inclusive a passagem da fenomenologia da percepção, de enacção, do passado que enacta-se, não consigo dizer isso em português, né, a tradução literal do inglês. Assim como outros, Henrique, outros fenomenólogos que têm se baseado muito nas concepções enativistas dos organismos vivos. O enativismo, entendido aqui como a concepção segundo a qual a mente, e por mente entenda-se a dimensão experiencial significativa, normativa, e não apenas a dimensão de relações causais ou de correlações causais entre eventos, mas a interação com eventos que é baseada e constituída por normatividade, por significatividade. Esse seria o domínio da mente, o domínio do espírito, da consciência, as noções mais clássicas. Ela, na abordagem enativista, ela não pode ser nem examinada no intuito de uma análise de redução a processos subpessoais, neurofisiológicos, e tampouco a apenas sistemas, como o sistema cerebral, neurocerebral, neurológico ou os outros sistemas orgânicos, o ambiente.
É preciso pensar a integração dinâmica desses sistemas, e é dessa integração dinâmica que emerge a dimensão da significação. Então, como um apoio do desenvolvimento e mesmo filosofia da biologia cognitivista e nativista, então ele tem elementos a mais que não são apenas filosóficos da fenomenologia da intencionalidade operativa, por exemplo, do arco intencional e as sugestões sobre a memória que há no Merleau-Ponty. Você deve lembrar no texto, ele inclusive muito rapidamente, ele afirma que aquela dualidade formulada pelo Bergson, matéria e memória, uma memória imagética representacional e a memória do corpo, a memória habitual, ele diz que o Merleau-Ponty, de alguma maneira, superou essa dualidade, e não desenvolve o ponto. Então, para te responder, sem dúvida alguma, acho que assim, a linhagem fenomenológica a que o Thomas Fuchs se filia é Merleau-Ponty e um certo Husserl. Há o componente adicional, que é das ciências cognitivas e nativistas. Por outro lado, a tradição de... como ele vem da escola de Heidelberg, de psiquiatria, então a psiquiatria fenomenologicamente motivada é a do Blankenburg, é a de Jaspers. Eu não saberia dizer, teria nesse momento, em termos da psicologia do desenvolvimento, quais são as dívidas com a psicologia do desenvolvimento que o ativismo do Thomas Fuchs tem. Porque aí nós teríamos algumas diferenças no tocante à contribuição do Merleau-Ponty. Então, para te responder, me parece que sim, é central para ele, mas há esse... Estas participações do Brasil não têm por que ser tão difíceis. Há algo hoje especial? É mesmo Sim, só. há algo em especial. O Robson já havia dito no início que ele estava com um problema de instabilidade na internet Bom. e que isso poderia acontecer. Mas ainda agora ele está retornando rapidamente. E aí, se ninguém mais, pelo avançar do horário, pela dificuldade da conexão, se ninguém mais tiver perguntas depois do Henrique, eu vou proceder o encerramento do grupo, passar o único recado que temos e agradecer ao professor Robson, porque, afinal, é dificultoso para a gente, dificultoso para ele também. Me perdoem essas interrupções. Mas, então, para responder mais uma vez, Henrique, há uma, assim, ao longo do texto, você vê que, assim, no seu início, há uma referência importante ao Merleau-Ponty, ao papel da intencionalidade operativa, só que há essas contribuições, esses desdobramentos que vêm do enativismo. E aí dos estudos sobre o sistema de memória implícita. Obrigado, Robson. Agradeço pela informação. Agradeço. Henrique, um comentário antes que caia novamente aqui na internet. O que, por exemplo, a mim me chama muita atenção, assim, em alguns conceitos fundamentais da abordagem de Thomas Fuchs, é que, por exemplo, assim, a ideia no livro dele sobre a ecologia do cérebro,
ali assim é decisivo, né? Assim, a concepção nativista de que os organismos têm que ser pensados como totalidades de disposições, como capacidades, e capacidades que são dinamicamente acopladas ao ambiente, o organismo como um todo. Ele tem um entendimento que o cérebro é apenas um órgão de mediação, que deve ser pensado no conjunto dos outros sistemas orgânicos e da interação dos organismos com o ambiente, que, por sua vez, não é um ambiente indeterminado. Então, aí a biologia que ele se refere é a da biologia do von Uexküll. Tá? O que me chama a atenção é o quanto pelo menos a abordagem nativista do Thomas Fuchs, depende muitíssimo, assim como a referência do Merleau-Ponty ao von Uexküll, mas o quanto assim caberia uma explicitação dos compromissos ontológicos que estão presentes nessas noções de organismos como conjuntos de capacidades, de habilidades que são capazes, que são aptas para serem exercitadas e formarem hábitos. Tá? Me parece que tem muita ontologia aí que precisa ser explicitada. Tá? Isso eles não avançam mais, nem os renativistas, me parece. Tá? Bom, professor Robson, muito obrigado pelas respostas, pelas intervenções. Agradeço também àqueles que fizeram, que participaram desde o início, que ficaram até agora. Dada a instabilidade da conexão e por não termos mais perguntas também, em nome do Moisés, que junto comigo organiza o grupo de leitura, o Ângelo faz a mediação com o Praxis, em nome da professora Irene Borges Duarte também, queremos agradecer ao senhor por ter aceitado o convite, por ter nos trazido essa instigante leitura e por, no final, ter mostrado que é adiante que se vai, terminando uma fenomenologia como que é o nome o título do texto do Fuchs? Fenomenologia da memória corporal. É necessário pensar também talvez uma ontologia da memória. Então, muito obrigado, e ele caiu. Agora vou... Não, voltou. Isso aqui, de fato, é uma alteração gestáltica, né? Ficar o tempo inteiro prestando atenção na conexão. Desculpa, Luiz. E um único recado que temos é que terminamos o primeiro ciclo do grupo de leitura, mas teremos continuidade para o ano de 2021. Aqueles que quiserem tomar nota para já, as datas do grupo de leitura para os próximos 3 encontros será em 27 de janeiro, também será uma quarta-feira, 3 de fevereiro e 3 de março. Nós continuaremos às quartas-feiras, às 18 horas. 3 de março, a data já está reservada para o professor André Barata. Aqueles que quiserem fazer proposição de algum texto, sintam-se à vontade. Ainda temos a data de 27 de janeiro e 3 de fevereiro. Bom, gostaria de dizer uma última palavra antes de nos despedirmos, e aproveitando a minha internet aqui, queria agradecer, Luiz, a você, ao Ângelo, a professora Irene Borges, pela oportunidade de conhecê-los, de interagir com vocês. Quero me colocar totalmente à disposição de tornar esse grupo. Alunos meus já têm participado também aqui. Fico muito contente que exista esse grupo de leitura e discussão. E espero poder revê-los pessoalmente, conhecê-los pessoalmente. Saudades de Portugal sempre são muito grandes. Espero que no próximo ano a gente tenha condições de estar juntos presencialmente. Tá bem? Muito obrigado. Obrigada, Robson. Um abraço. Um abraço, Irene. Até amanhã. Até amanhã. Bom, fico
o convite também. Amanhã teremos a conta da professora Irene no Colóquio Heidegger. O link, se alguém quiser, pode me pedir por e-mail, que eu passo para vocês. Já ela será dada pelo YouTube, Irene. Não é nenhuma plataforma, é pelo YouTube. Sim, pelo YouTube. O Ângelo também. Quer falar, Ângelo? Não, eu já tenho o link, mas se me puderes enviar novamente, agradeço. Sim, claro. Se puderes, agradeço. Então, muito obrigado. Olhem para mim também, Luís Gabriel. Pode mandar o link da Irene amanhã, está bem? Sim, senhora. Mando sim. Obrigada. Muito obrigado a todos e até um bom Natal, Obrigada. uma boa virada de ano. Se cuidem e até janeiro. Obrigada, igualmente. Bom Natal.